trabalho maravilhoso com essa articulação com a prática de ensino e com as questões de ensino, porque muitas vezes os nossos alunos de letras têm essa lacuna mesmo, né, de formação. Então, é sempre muito importante para nós poder estar numa situação em que isso está sendo feito. Então, nós é que agradecemos, Leonor, pelo convite. Isso, primeiro de tudo. E segundo, porque esse trabalho que nós fizemos dessa coleção é um trabalho que precisa mesmo de um diálogo. Nós, durante 14 meses, ficamos, digamos, recolhidas nos nossos escritórios, trabalhando de domingo a domingo, de 8 às 8, sem folga, para nada, para produzir essa coleção. Nós temos, além do trabalho em si, que tinha que estar pronto, a gente tinha os prazos da editora, tinha os compromissos com os prazos governamentais, de editais e tudo isso, de modo que foi um trabalho exaustivo, que nos consumiu inteiramente durante esses 14 meses. Mas, ao mesmo tempo, um trabalho que nós fizemos com muito prazer, com muito gosto, porque é uma espécie de retorno que a gente dá de todo o saber que a universidade nos permitiu acumular. E poder, dessa maneira, contribuir para um ensino de línguas de qualidade é uma recompensa em si mesma. É claro que a gente gostaria que a coleção circulasse, porque é isso também que mostra a aceitação do nosso trabalho. Então, por todas essas razões, é muito importante, muito bom que nós possamos estar junto com professores, futuros professores ou críticos desse tipo de trabalho, que é um trabalho sempre difícil, que é esse de transformar esse saber teórico, analítico que a gente desenvolve na universidade num livro didático que vai atingir uma garotada de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Isso é muito difícil, porque a gente não tem muito a concretude desse leitor que vai usar esses livros, né? Porque pode ser um menino lá do interior do Piauí, ou pode ser um menino da Zona Sul do Rio, ou pode ser um menino do interior do Rio Grande do Sul. A gente não sabe quem é que vai ter acesso a esse livro, quem vai ser o nosso leitor. Então, a gente imagina um leitor ideal, baseado, evidentemente, na nossa experiência de vida, e produz o livro. E, naturalmente, com uma assessoria pedagógica que, dessa vez, foi muito importante da Editora do Brasil. Bom, eu vou abrir rapidamente, mostrando para vocês quais são... Você vai investir? Mostrando para vocês os princípios teóricos norteadores da nossa coleção, que são fundamentalmente 3, né? Um é o interacionismo sócio-discursivo do Broncar, que é um autor que tem sido muito citado e que tem circulado muito nos meios acadêmicos e, sobretudo, na base que a gente pôde identificar na BNCC, que não é nunca muito clara, porque ela não tem citações, mas ela tem, evidentemente, referências e tal. Bom, de qualquer maneira, o Broncar é um autor de referência nesse momento. E eu trouxe aqui uma citação dele, que fala justamente dessa relação entre a linguagem e a vida, né? Entre a linguagem e as condições sócio-históricas de produção. De que modo isso perpassa ou fundamenta uma autoria de livro didático? Isso nos faz pensar no aluno que nós queremos formar com essa coleção. A gente quer um aluno que seja capaz de refletir criticamente sobre o mundo em que ele vive, sobretudo, que possa participar desse mundo, que possa se expressar, que possa vivenciar diferentes experiências de vida,
que esteja preparado para isso e que desenvolva autonomia para construir essas experiências. Por isso, a nossa preocupação central é com a seleção de textos. Essa é o nosso norte, é o nosso ponto de partida sempre. E esses textos são sempre, por isso mesmo, para atender a esses pré-requisitos teóricos e aquilo em que nós acreditamos, são textos sempre de esferas de circulação diversificadas, de gêneros diferentes e que tragam temáticas que possam ser do interesse dos alunos. E aí a gente tem, isso a Silvinha vai falar um pouco dessa parte de leitura, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, de um lado você tem que estar atento àquilo que o menino pode dominar, aquilo que é do universo dele e aquilo que ele pode entender com uma certa imediaticidade. Eu sei do que você está falando. Por um lado isso. Por outro lado, acreditando que a escola deve sempre elevar o nível de aspiração dos alunos, essa oferta de textos tem que oferecer a ele um patamar a mais que possa permitir o desenvolvimento dele como leitor e como cidadão. Então, é esse equilíbrio que a gente procura na seleção de textos e, a partir da seleção de textos, nos conteúdos que a gente vai desenvolver. A outra questão nossa, que é a base para todo mundo, é a BNCC. Primeiro porque ela é hoje um documento oficial que representa, digamos, uma proposta pedagógica nacional a ser contemplada no material didático. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos uma obrigação como autoras de atender aos requisitos do edital do PNLD, e nesse edital, um dos itens é que a gente tem que atender a todas as exigências da BNCC. Então, esse é o nosso documento que dormia com a gente, né? E que a gente conhecia de trás para frente, frente para trás, porque sem isso a gente não andava, era preciso atender a esses requisitos. Uma citação também que eu trago da BNCC, que eu não vou reler, porque vocês estão lendo aí, é justamente a citação de base para nós da centralidade do texto na elaboração do material. Então, essa centralidade do texto, de modo a que ele esteja a serviço das práticas de diferentes atividades humanas, é um eixo importante para nós, e por conta disso, as nossas bases teóricas, digamos, linguísticas, aquilo que a gente usa para desenvolver o nosso trabalho, são as teorias do texto do discurso. As teorias do texto do discurso e a noção de língua em uso para o desenvolvimento da gramática. As outras autoras vão falar sobre isso melhor. Voltando ainda para a BNCC, vocês, não sei se todos já conhecem, mas quem conhece sabe que ela se desenvolve em torno desses eixos. São os eixos a ser desenvolvidos em língua portuguesa. Oralidade, análise linguística e semiótica, leitura, escuta e produção de textos, que vão se tornar as seções fundamentais de cada capítulo de cada unidade do nosso livro. Esses eixos se desenvolvem em torno do que eles chamam de campos de atuação. Isso é uma coisa que a gente achou interessante na BNCC. Ela procura contemplar diferentes campos de atuação da experiência de vida do aluno, que são o campo jornalístico-midiático, o campo de atuação da vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo artístico-literário. Claro que aqui a gente teria algumas críticas, por exemplo, o campo jornalístico-midiático nos pareceu enormemente privilegiado na BNCC, enquanto o estético-literário, artístico-literário, ficou muito reduzido.
Então, isso mostra um pouco a concepção de quem produziu esse documento. E mostra um pouco também os apelos do nosso tempo, né? Porque nós vivemos num mundo mediatizado mesmo, digitalizado. Então, acho que a BNCC procurou atender um pouco a esses novos tempos. Mas, no livro, nós procuramos fazer um equilíbrio com isso, como as outras autoras vão mostrar, mas sempre privilegiando a linguagem literária, porque nós consideramos que é a linguagem que desenvolve todas as potencialidades da linguagem em sua plenitude. E, portanto, ela permite que o aluno compreenda todas os outros campos e as outras formas de experiência por meio desse trabalho com a linguagem. Bom, além disso, a BNCC está organizada, esses campos estão todos organizados em práticas de linguagem que correspondem aos eixos, aqueles eixos oralidade, escuta, aos objetos organizados em práticas de linguagem, em objetos de conhecimento que correspondem aos conteúdos. E isso também, para quem escreve livro didático, é uma coisa boa da BNCC, porque os conteúdos estão organizados por série e numa gradação de dificuldade, o que nos pareceu também interessante. E do nosso ponto de vista, a gradação é boa, a organização é boa. E as habilidades que correspondem aos objetivos. A BNCC é organizada com quadros, e em cada quadro aparece o campo, e de um lado esses objetos de conhecimento e de outro as habilidades. Essas habilidades todas têm que ser contempladas, todas. Não pode faltar nenhuma, de cada ano escolar, com uma exigência do BNCC. Então, isso é um trabalho enorme também de autoria e de editoria. Houve muitas conferências dessas habilidades, faltou isso, faltou aquilo, e a gente foi sempre tentando cumprir toda essa totalidade necessária. Bom, depois, a partir disso, então, como é que a gente organizou a coleção de sexto ao nono ano? Bom, primeiro, essa coleção ela é prima irmã das outras disciplinas, porque a coleção Poema ela é de todas as disciplinas. Então, tem matemática. E o projeto editorial propunha uma certa identidade de sessões e de organização visual entre as diferentes disciplinas. Para português, sempre há uma exceção, porque a nossa organização é um pouco diferente das demais disciplinas, em todas essas sessões que a gente tem. Porque a história, você tem lá o texto de história e os comentários, exercícios e tal. Mas aqui não, aqui a gente tem textos literários, textos midiáticos, textos de estatutos, regimentos para trabalhar. Então a nossa organização fica um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, há parentesco entre os livros da coleção. Essa seção Caleidoscópio, por exemplo, é uma seção que existe em todos os livros da coleção, que é uma seção que amplia para o mundo um pouco daquilo que está sendo tratado no capítulo, né? Traz, por exemplo, sei lá, se a gente está falando de variedades do português, aí pode haver um caleidoscópio com uma língua portuguesa no mundo. E aí tem lá o mapa, tem a distribuição da língua no mundo, o número de falantes, algumas curiosidades. Então, isso é uma proposta geral da coleção. Particularmente em língua portuguesa, nós temos, então, em cada série, 8 unidades, cada uma delas dividida em 2 capítulos. Cada capítulo girando em torno de um texto. Em geral, os textos são do mesmo gênero. Mas quando não são do mesmo gênero, são textos de gêneros afins. Então, por exemplo, se a gente trabalha um blog literário, vamos trabalhar o blog como gênero, e no capítulo 2 vamos trabalhar a resenha publicada nesse blog.
Então, a gente procura sempre criar uma afinidade. Essas sessões de texto de que Silvinha vai falar são questões que têm uma preocupação fundamental, primeira, inicial, que é a de situar o menino no contexto daquele texto. Quem é o autor? De que gênero é aquilo? O que ele espera da leitura? Isso vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu queria só enfatizar isso, que não se oferece um texto, ponto. O texto vem precedido de uma sessão de contextualização. E que varia muito também. Pode ser o autor, pode ser a capa, pode ser um outro autor, pode ser um outro gênero que dê início àquela atividade. Pois aí o texto, o estudo do texto. Nesse estudo do texto a gente tem vocabulário, tem interpretação. Tem uma sessão nova que a gente gostou muito de fazer, que chama Linguagem, Texto e Sentidos, que vai tirar do texto alguns aspectos gramaticais para trabalhar a sua funcionalidade na produção do sentido do texto. E, ligado a isso também, tem a sessão Gênero em Foco, em que a gente trabalha o gênero não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Então, essas são as sessões ligadas a texto. Além delas, a gente tem a oralidade em foco, a escrita em foco e a língua em foco. E essas sessões, digamos, suplementares, que são a caleidoscópio, há alguns boxes conceituais que sistematizam alguns conceitos que a gente vai desenvolvendo, e há uma sessão Saiba Mais, ou uma sessão de conexões, em que a gente vai, seja oferecer sugestões, um link de internet, ou seja mesmo mostrar um conhecimento novo que amplie o conhecimento de algum tema do texto ou da unidade. Então, sim, esqueci da sessão de estudo e pesquisa, porque nós pensamos assim, para a gente contemplar aquele eixo da BNCC de práticas de estudo e pesquisa, nós achamos que seria falso fazer, por exemplo, um gênero de estudo e pesquisa em cada coleção, para contemplar isso. Porque a gente ficou pensando, uma grande dificuldade dos alunos da escola é que eles não são ensinados a estudar, né? Ninguém fala para o menino, tem que fazer o dever de casa, ou tem que fazer... Mas ninguém ensinou para ele. Como é que ele vai achar a ideia principal do texto? Como é que ele resume? Como é que ele ficha? O que é estudar? Então, nós incluímos estudo e pesquisa como uma seção do livro. E aí a gente pega, digamos, um ponto da gramática que está sendo estudada. Variação, digamos. Eu estou hoje com variação na cabeça. E aí o menino vai fazer um fichamento sobre variação. E a gente vai dar para ele o roteiro, vai explicar para ele onde que ele vai ler, o que ele vai tomar como texto de base, como é que ele ficha, para que serve o fichamento, como é que ele vai usar isso na vida dele. Então, essa sessão ficou uma sessão interessante porque ela atende a esse campo das práticas de estudo e pesquisa e, ao mesmo tempo, ela se incorporou como uma rotina no livro. Bem, acho que é isso, né?